Amigo de verdade é aquele diante do qual você pode pensar em voz alta. Amigo é aquele que você pode pensar em voz alta. Jesus, como amigo, ele pensava perante os seus amigos em voz alta. E eu vou ler para você um momento que ele faz isso. João 15, em nome de Jesus, do verso 12 ao 17. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nenhum homem tem maior amor do que este, de algum homem entregar a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho-vos chamado amigos, porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não foram vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos dê. Estas coisas vos ordeno, que vos ameis uns aos outros. Fecha os olhos. Pai, nós te agradecemos por esse momento. E nós te agradecemos porque depois dessa caminhada chegamos no 5º sábado. E sabemos que tu nasceste entre nós como um bebê, como homem. E é bom chegar ao final sabendo que um dos teus papéis, das tuas escolhas, foi ser nosso amigo. Fala conosco, Pai, nos ajuda nessa hora, em nome de Jesus, amém. Todos podem se assentar. Se você está com a Bíblia aberta, mantenha ela aberta. O verso 12 e o verso 17, o primeiro e o último desse trecho que eu li, no primeiro verso, Jesus fala assim, olha, o meu mandamento é esse. Ele define o mandamento principal dele. E o meu mandamento é que vocês amem uns aos outros. E no 17 ele termina, eu ordeno, é uma ordem. Ele está dizendo que mandamento e que amar não é um sentimento. Então no 17º, no 17 ele fala, é uma ordem, eu ordeno para vocês, amem uns aos outros. Quando Jesus ele abre no 12 e fecha no 17 com esse mandamento, Jesus ele está dizendo para mim e para você que a verdadeira amizade, ela só é verdadeira, ela só existe como amizade verdadeira, se ela estiver envolvida, embalada, se ela estiver fechada e protegida pelo amor. Não dá para eu falar que eu sou amigo de alguém se eu não amo. E se a pessoa não me ama, também não dá para ela ficar falando, eu sou amigo dele. Aliás, na hora do vamos ver, na hora que a água chegar aqui no queixo, eu tenho visto muita gente falar a seguinte frase, caramba, nenhum amigo apareceu. Pessoas que achavam que tinham muitos amigos e de repente, não tem. Então, Jesus, ele começa a definir aqui o que é verdadeira amizade. E ele define colocando o mandamento do amor. Dizendo para mim e para você que não é simplesmente uma decisão assim, simplesinha, eu vou amar, não. Então, a verdadeira amizade, ela está envolvida no amor, que é o amor filia, filéu, que é o amor fraternal. O amor fraternal é aquele amor de atração. Eu preciso estar junto do Nelson. O antônimo, as crianças estão aqui em cima. O antônimo, o contrário de filia no grego, é fobia. Então, quando se diz que uma pessoa tem fobia, é porque a pessoa, na fobia, ela quer distância. Então, se eu fosse Nelson-fóbico, eu queria distância do Nelson. Mas eu sou Nelson filéu, filia. Eu tenho atração, eu quero estar próximo, porque eu tenho amizade.
Deu para entender? Então, o amor é, vocês têm que amar uns aos outros, e para amar uns aos outros, para ter essa amizade, eu preciso estar próximo. Não dá para, sabe, não dá. A gente precisa estar próximo. Então, esse amor, o amor que tem a característica da amizade verdadeira, precisa estar envolvida em amor. E por que é assim? E aí Jesus explica. E na explicação dele, quando ele dá a explicação nos versos que estão aqui no meio do 12 e do 17, é por isso que no 17 ele fecha dizendo, ó, eu ordeno a vocês. Ele ordena porque ele explicou, ó, vocês têm que fazer isso. Então eu ordeno, amem uns aos outros. Ok? Então, a amizade verdadeira, ela é, na explicação de Jesus aqui na sequência, ela é sacrificial. Olha o verso 13. Nenhum homem tem maior amor do que este, de algum homem entregar a sua vida pelos seus amigos. Quando Jesus fala isso, ele ainda não entregou a vida. Ele está no ministério dele. Ele ainda não chegou na cruz. Mas Jesus está falando algo que ele sabe que ele vai fazer. Ele não vai faltar com a palavra dele. Ele até orou no Getsemane, Pai, passa de mim esse cálice. Mas ele sabe que ele tem que cumprir aquele papel. Então, Jesus está dizendo para os amigos dele, ele fala, olha, a verdadeira amizade, ela é sacrificial. A amizade sacrificial, ela anda junto, ela compartilha as coisas, ela sofre junto, ela chora junto, ela ri junto. Passa por muito do que a gente ouviu aqui nos testemunhos agora há pouco, aqui nesse altar. E eu perguntaria para você, do seu rol de amigos, tem algum amigo hoje, nesse presente, não levanta a mão ninguém, tá? Por favor. Mas tem algum amigo pelo qual você estaria disposto a entregar a sua vida? A morrer por ele? Tem alguma amiga, algum amigo que você entregaria a sua vida? A verdade é a seguinte, nós não entregamos, na maioria das vezes, nem os nossos ouvidos. A gente não entrega o nosso olhar. A gente não entrega o nosso sorriso. A gente não entrega as nossas boas intenções. A gente não está disposto a entregar nada, que dirá a vida. E porque nós somos uma geração que não está disposta a entregar, eu e você temos perdido relacionamentos profundos na nossa vida. A gente perde relacionamentos profundos na vida. Portanto, na definição que Jesus vai dando, a verdadeira amizade, ela é sacrificial. Agora olha o 14, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. A verdadeira amizade, ela obedece. Presta atenção que agora, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai começando a entender o que Jesus está falando. Se no 13 ele fala que a verdadeira amizade é sacrificial, ou seja, ninguém tem maior amizade do que essa, maior amor do que esse, de dar a vida pelos amigos. Aqui no 14 ele fala, ó, se vocês são meus amigos, não é o que ele está falando? Então vocês fazem o que eu mando. Então a verdadeira amizade obedece. O que Jesus está dizendo é, a verdadeira amizade, ela é sacrificial não só para mim, ela precisa ser sacrificial de vocês para mim também. É uma troca. Quando Jesus fala, se vocês são meus amigos, vocês me obedecem, ele está dizendo, ó, a tua amizade comigo também precisa de sacrifício. Eu preciso ser a prioridade da sua vida. Eu preciso ser o primeiro na sua vida. Eu quero a sua amizade integral, eu quero a sua amizade toda. Eu vou te explicar isso. Ah, pastor, então a gente faz as coisas num tipo de amor que exige troca? Não. Mas tem uma dificuldade aqui para a gente entender. Só que o amor e a amizade espera a troca. Eu posso não exigir troca. Eu posso não ter a intenção da troca. Mas nós, seres humanos, a gente espera a troca.
Uma amizade onde só você doa, ela acaba. Uma hora você cansa. E não é que acaba porque você esperava a troca e já que não estão te dando, você fala, então também não vou dar. Não, não é isso. A conclusão que você chega é a seguinte: eu acho que a minha amizade não faz diferença para ele, para ela, para o meu parente, para o meu irmão de banco de igreja. A minha amizade não importa. Não é importante. Então isso vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, vai murchando, murchando e morre, acaba. Acaba. Então Jesus está dizendo, presta atenção no que Jesus está falando. Porque tem gente que passa por esse texto e fala assim, tem que obedecer mandamento. Jesus está falando algo muito mais profundo aqui. Então, se vocês são meus amigos, obedeçam o que eu mando. Ele está pedindo uma troca. E veja, é uma troca bem desleal quando a gente pensa nele. Porque ele vai terminar numa cruz para me salvar. E ele só está pedindo que eu o obedeça. E a obediência que ele pede de mim não é uma obediência para me destruir, mas é uma obediência que me constrói. É uma obediência para o meu bem. É uma obediência para a saúde, para a sanidade psicológica, espiritual da minha família. Quando eu obedeço, eu sou feliz no meu relacionamento com a minha esposa. Eu sou feliz no meu relacionamento com os meus filhos. Eu sou feliz no relacionamento com a comunidade que eu pastoreio. Eu sou só beneficiado em obedecer. Quando eu obedeço, ele me protege da cadeia. Edmilson, não matarás. Se eu obedecer, ele me protege da cadeia. Então, o que ele está pedindo para mim é só para o meu bem. E no final ele ainda vai terminar numa cruz. E eu só preciso receber graciosamente o sacrifício dele por mim na cruz. Então, é uma troca. Presta atenção nisso. Grava o que eu te falei. Todo relacionamento onde você só doa e nunca tem um eco, nunca tem uma troca, cansa. Cansa. E acaba. Perceberam? Aí ele continua aqui. Olha a sequência, o 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho-vos chamado amigos, porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. A verdadeira amizade fala. A verdadeira amizade, ela fala. Ela não é muda. Então Jesus, ele está falando para os caras, olha, eu já não chamo vocês mais de servos. Presta atenção, que nesse versículo já dá para eu falar isso. Jesus aqui, ele está numa altura do ministério dele, que agora dá para ele se dirigir aos discípulos e falar, eu considero vocês, e eu olho para vocês, eu trato vocês como amigos. Daria para Jesus falar, naquele momento que ele estava ali, nas margens do mar da Galileia, do lago de Genezaré, quando ele chama alguns dos seus discípulos e falar, sigam-me. Não dava para ele falar assim, venham amigos. Não dava. Porque amizade implica em relacionamento, você precisa conhecer a pessoa. Não dá para você conhecer alguém na festa de Réveillon hoje, lá na sua casa, um parente que trouxe sabe, às vezes o parente traz um penetra, não traz? Deixa eu dar uma dica aqui para você. Convidado não convida. Grava isso. Convidado não liga para falar assim, posso levar alguém? Não foi convidado. Mas se você fez isso, fique em paz. A salvação, você não vai perder por causa disso. Rodrigo riu fininho. Mas eu ouvi. Olha só. Presta atenção. Jesus, ele está num ponto do ministério que ele já olha para esses caras e fala, eu sou amigo de vocês. Eu não trato vocês mais como servos. E a verdadeira amizade, ela fala. E quando é amigo, você conta as coisas. Lembra daquele texto que eu citei aqui do Emerson?
O verdadeiro amigo é aquele diante do qual você pode pensar em voz alta. Por que você pode pensar em voz alta? Porque o teu amigo não vai te entregar, não vai te denunciar, não vai te envergonhar. E se ele é amigo, ele vai te corrigir, ele vai ter liberdade para falar assim, cara, você está errado nisso. Mas ele corrige não para te destruir, ele te dá a crítica instrutiva, construtiva, para te levantar. Porque ele é amigo. E ao mesmo tempo que ele faz a crítica, ele não vai sair espalhando para todo mundo e para te arrebentar. Ele é amigo. Jesus, nesse grupo dos apóstolos, e se você prestar atenção quando você lê os evangelhos, não é para toda a audiência que Jesus fala as coisas que ele fala para esses amigos. Para esses amigos tem intimidade no relacionamento. Então ele fala. A verdadeira amizade fala, você compartilha, você fala das suas dores, você fala das suas angústias. E eu preciso, e você precisa, de amigo assim. Cícero, filósofo, que viveu 60 anos antes de Cristo, ele tinha uma frase sensacional, ele falava assim, o verdadeiro amigo, o amigo certo, é aquele que te ajuda nas horas incertas. Aí o Roberto Carlos pegou esse trecho e colocou na música dele, amigo. Você sempre pensou que era inspiração do rei. Mas é uma frase que tem mais de 2000 anos. Então ele canta, você meu amigo de fé, meu irmão camarada, você é o amigo certo das horas incertas. E aí esse ano morreu o Erasmo Carlos. E você já parou para pensar no Roberto Carlos, que a gente sempre associou ele, a amizade dele com o Erasmo Carlos? Sim ou não? A gente não... Aí eu vou te perguntar, quem era o amigo do Pelé? A gente não sabe. Quem era o amigo ou é o amigo do Silvio Santos? O homem do baú. A maioria das pessoas grandes e famosas, se você for tentar descobrir, nós não sabemos. O Roberto Carlos, ele fazia questão de falar da amizade dele com o seu amigo Erasmo Carlos. E eu não duvido que era uma amizade bonita, bacana, sincera, e que os dois podiam pensar em voz alta, um para o outro, dos seus defeitos, das suas angústias, das suas mágoas. Portanto, a verdadeira amizade, ela fala, ela confessa, ela compartilha, ela pede ajuda, ela não se fecha. A verdadeira amizade, ela não é a amizade do Face, quando você põe a carinha assim, estou triste, estou decepcionado. Quando você fizer isso, fala o porquê, pelo amor de Deus. A gente fica vendo aquilo lá e fala, o que aconteceu? Ai, o que fizeram para mim hoje, nunca mais eu vou aceitar. E entra um monte de gente assim, ai, que Deus te conforte. Todo mundo está esperando que a pessoa responda. Sabe quem sabe o que aconteceu com a pessoa? Só quem é amigo. Os do Face não vão saber. Porque amizade de Face é amizade... não é amigo. Outro dia eu ouvi um cara falando assim, a pessoa agradeceu, obrigado a todo mundo que mandou parabéns. Aí um entrou embaixo, grosso, esse não é amigo. Entrou embaixo assim, para de agradecer, cara. O pessoal só mandou parabéns porque o Face avisa. Aí eu fiquei pensando, é mentira, não é isso não. Todo dia, na minha timeline, aparece o nome de gente que está aniversariando. Eu não mando parabéns. Porque é um monte de gente que eu não conheço. Eu vou mandar parabéns para aquela pessoa que apareceu, que eu lembrei ou não, e que eu sei que é meu amigo. Sim ou não? Ou você aqui manda parabéns para todo mundo que aparece todo dia para você. Tem alguém que faz isso? Se tiver... Isso a gente faz quando a gente começa o nosso Face, tem 10 amigos, que é os parentes. E para os parentes você não pode esquecer, se esquecer dá ruim. Entendeu? Então, a verdadeira amizade, ela fala. Aí, ele continua, olha o 16. Não foram vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. E vos designei, para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê.
A verdadeira amizade tem propósito. A verdadeira amizade tem propósito. Jesus, ele fala, ó, eu considero vocês meus amigos e eu sou amigo de vocês. E é muito legal. Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Dentre as muitas coisas que a gente poderia listar aqui para agradecer ao longo do ano, cara, assim, eu não consigo colocar uma só. Tem muita coisa legal que Deus fez na comunidade. Mas eu bati o olho agora e vi o William ali, eu lembrei do nosso luau em Jarinu. Quem estava lá? Quem acha que é inesquecível? Levanta a mão comigo, dos que estavam lá. Quem que é um de novo, dos que foram? Foi sensacional. E eu lembro na ceia, que a gente teve lá, céu aberto, no meio da ceia, lava-pés rolando. E aí o Jacques me chama e fala, o William quer falar com você. Quantos anos, William? Distante? 11 anos. Aí eu fui falar com aquele rapaz, e ele chorando, me dá um abraço, ele falou, pastor, eu estou há 11 anos afastado da igreja, dos caminhos do Senhor. E eu fui impactado aqui, eu quero voltar hoje aqui. Não foi você que escolheu aquilo, viu, William? Foi Jesus que te escolheu. Porque naquele momento ninguém fez apelo, ninguém convidou, ninguém nada. Quem foi chamar esse cara no canto que ele estava foi o Espírito Santo que estava presente. Então a verdadeira amizade, ela tem um propósito. Jesus nos chama, e o texto fala, para que vocês deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Qual fruto você deu esse ano? O que você trabalhou, o que você produziu? O João acabou de testemunhar aqui, esse cara queria demais ir para o encontro, e ele caiu de um telhado, era para estar aleijado hoje, sei lá, mas Deus ajudou ele, e ele está dando fruto. Nós estamos aí. O Sidney falou da luta dele, falou do câncer que ele foi curado. Eu lembro quando você testemunhou em detalhes esse câncer aqui. Está aqui com a gente. Eu testei umas 5 vezes. Quem aqui fez teste de Covid? Levanta a mão. Agora atenção, vou fazer uma pergunta bem específica. Quem gosta de fazer teste de Covid? Aquele que o pessoal pega o cotonete e sai aqui atrás. O pessoal faz teste de QI, eles raspam o nosso cérebro. E traz massinha cinzenta. Eu tenho bronquite, gente, alérgica e asmática. Qualquer gripe minha é forte. Se vocês soubessem como eu orei durante a pandemia, até hoje, porque ainda o vírus está por aí, para eu não pegar esse raio. E toda vez que eu testava com o coração na mão. Todas deram negativo. Eu não fiquei um dia dentro de casa, saindo para trabalhar, correndo, tomando cuidado, visitando UTI para orar por enfermos. O Beto que me orientou, eu ligava, Beto, e aí, cara, o que eu tenho que fazer? Ele falou, pega a fantasia do Homem de Ferro, põe a armadura e vai. E aí eu obedeci o que o Beto falava, evidente, não foi isso. Eu nem tenho essa armadura, a minha armadura é outra, está em Efésios 6. E cara, Deus guardou e protegeu. Deus guardou e protegeu. Nós somos sobreviventes. Nós fomos guardados e abençoados. Porque a verdadeira amizade tem um propósito. E é muito legal que ele começa falando, ó, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. E ele termina o versículo 16 dizendo assim, e tudo que vocês orarem e pedirem ao Pai, Ele vos conceda no meu nome. Olha que proposta sensacional de Jesus. Ele me escolhe, Ele me chama, Ele é meu amigo, e agora eu oro ao Pai e Ele me dá a bênção. Amém? Não é tremendo um negócio desse? Bom, mas a amizade de Jesus, o amigo, é tudo isso mesmo? Ou Jesus falou isso só para fazer média com a gente?
Aqui ele está no meio do ministério. Eu vou ler um texto para você, que é o fim do ministério de Jesus. Evangelho de Mateus. Se está com a Bíblia, abre, que vale a pena. Capítulo 26. Em nome de Jesus, do 47 ao 50. E enquanto ele ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e bastões, dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Então, o que traía lhes deu um sinal. Aquele que eu beijar é esse, segure-o rapidamente. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: salve, mestre, e o beijou. E Jesus olhou para Judas e disse: amigo, por que tu vieste? Jesus, ele já sabia que Judas era o traidor. Mas Jesus disse: eu escolhi vocês. E eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo de amigo. Judas está chegando no momento final, onde Jesus será pego. Note a expressão. A fama de Jesus corria, mas é uma época que não tem Facebook, não tem televisão, não tem transmissão, não tem máquina fotográfica, não tem. A fama dele corre e ele é famoso entre os seus seguidores. Roma, tanto é que Judas tem que falar, ó, aquele que eu beijar é esse. Ou seja, perante os romanos, não tinha um retrato falado. Não tinha uma foto. A fama era grande, ó. O cara ressuscita mortos, faz paralítico andar, expulsa demônios, ele dá vista aos cegos, o surdo ouve, ele multiplica pães, transforma água em vinho, ele anda sobre as águas. Quem que é esse? Aquele que eu beijar é esse. E aí, imagina essa cena. Quando a gente estuda ali direitinho o texto, eles estavam ali em quase 300 soldados para pegar o Nazareno. E Judas fala, ó, vocês têm que agir rápido, quando eu beijar, pega ele. Por quê? Se você assistiu, se não assistiu, entra na IAP do Parque, a mensagem que eu dei na quarta-feira, fuga apertada. Jesus, ele teve no ministério dele muitas fugas apertadas, e que ninguém pegava ele, porque Roma queria pegar ele faz tempo, e não conseguia. Então Judas falou assim, ó, vocês têm que ser rápido, porque é capaz de eu beijar e ele ser desintegrado, e sumir. Mas o detalhe é que naquele momento, Jesus, ele iria se entregar. Porque os homens só tiveram poder para pegar Jesus porque ele permitiu. Senão não pegaria. Mas aquele momento era o momento. Gente, eu não queria estar na pele de Judas. Jesus vira para ele acaba de dar um beijo e fala, amigo, por que tu vieste? Quem trai a gente é amigo. Inimigo ataca. Inimigo quer o nosso mal. Inimigo não trai. Quem trai é amigo. Amigo, por que é que tu vieste? Então, tudo que ele fala em João capítulo 15 é verdade. Ele manteve a hombridade, a palavra dele, a fidelidade dele, até o último momento, inclusive para o traidor. Ele considerava amigo. Eu e você somos amigos de Deus. Ele é nosso amigo. Agora, nós seremos como os 11 ou como o Judas? Que tipo de amizade a gente vai ter com ele? Eu termino a reflexão lembrando de uma passagem do meu neto, do Theo. O Theo, ele é um menino de um amplo vocabulário. Ele cresce com adultos. E na pandemia, só adulto dentro de casa e o Theo crescendo. Então ele vai ouvindo. Antes de eu contar a experiência com o Theo, porque é uma experiência quando ele tinha 1 ano e pouquinho, estava começando a formar frase. Essa semana, teve um dia o Theo em casa, a Tal saiu, o Mateus estava numa entrevista, numa chamada de vídeo, a Regina fora, tal, aí o Theo está lá, e eu preparando mensagem, reflexão, estudo do Sola, um monte de coisa, e o Theo pela casa, eu falei, Theo, quer que coloque um desenho para você? Ah, eu quero, vou. Aí a gente foi,
Entramos na sala, a Mariana tinha acabado de sair, mas deu para ele um potinho com aquele, eu esqueço o nome, aquele... Bites. É umas bolinhas de chocolate da Cacau Show. Aí colocou lá, até eu ficaria quietinho com aquelas bolinhas de chocolate. Colocou, o Theo sentou na sala de TV e tal. Aí eu colocando, a luz estava apagada, aí o Theo fala assim, vô, por favor, pode acender a luz? Aí eu acendi a luz. Aí eu estou de costas acertando lá o vídeo, para colocar o vídeo para ele, o Theo vira e fala assim, vô, eu estou bastante gentil essa semana, né? Essa criatura aqui. Eu falei, Theo, você está muito gentil. Porque quando ele não está gentil, sai de perto. A gente estava no trabalho, e eu estou lá concentrado, cliente ligando, reunião, arte para entregar, e o Theo com 1 ano e pouquinho, começando a formar frase. Mas ele quer atenção. Ele quer atenção. Toda criança quer atenção. Toda criança. Os avós e os pais que estão aqui já devem ter assistido o filme que essas crianças gostam 200 vezes, porque eles querem assistir o mesmo filme. A Dodô até hoje é assim. Dodô, põe na conta do amor, tá? Te amo. Então, olha só. Aí o Theo está lá, pelo escritório. Eu estou concentrado aqui, Regina, Mateus, Mariana, o pessoal do estúdio. E o Theo está lá, tentando. Ele está tentando a sorte. Ele não consegue a atenção de ninguém, porque estava todo mundo com a cabeça, prazo, tensão no escritório. Era um dia... Não dava para você ligar, pedir oração para o pastor, eu ia deixar você esperando, estava tenso. E o Theo está lá. Aí ele me elegeu aquele dia. Aí ele vem, pequenininho, aí ele... Daqui a pouco vem o Theo de novo, me puxa. Cara, eu não estou entendendo o que ele está falando. Aí daqui a pouco ele... Aí, pá... E eu olhava assim, eu falava, ai, caramba, agora não, Theo. Aí ele olhava assim para mim... Até que ele conseguiu. E aí ele formou a frase. Aí ele vira para mim e fala assim, amigo, estou aqui. Ele falou a frase do Toy Story, amigo, estou aqui. E ele falou de um jeito, que aí eu comecei a chorar. Ele, amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Eu parei de trabalhar, ele me ganhou, fui para o chão e fomos brincar. Perdi o cliente, ganhei o neto. Nós temos esse amigo. Nós somos tão crianças como é o Theo. Quando a coisa não estiver dando para você mais, fala com Deus. Amigo, estou aqui. Ele quer nos ouvir. Ele quer abençoar, Ele quer ajudar. Ele é o único amigo que deu a vida pelos amigos. A amizade dele é eterna. A amizade dele nunca vai ter fim. A amizade dele nunca vai acabar. A gente começou essa série falando do Messias, do Emanuel, do Salvador, do servo. São papéis assim, top, mega para Jesus. Mas a gente termina falando que Ele é tudo isso e muito mais, mas Ele quer ser nosso amigo. Amigo íntimo, amigo fraterno, amigo que ouve os nossos pensamentos, ainda que a gente não fale em voz alta para nenhum amigo, para esse amigo você não precisa nem falar, ele lê, ele sabe o que vai no seu interior. A gente não esconde nada dele. Ele é amigo, ele é Salvador, ele é Senhor.
que você entenda isso. Se você é como o Pelé, o Silvio Santos e outros que a gente não sabe quem é o amigo, os teus amigos podem te decepcionar. O amigo Jesus nunca vai decepcionar. Amigo, estou aqui. E Ele também está dizendo para você, amigo, amiga, estou aqui. Estou onde eu sempre estive, estou no trono. Esse é um ano difícil para muita gente. Eu conheço muitas lutas que muita gente aqui da EAP do Parque de longe tem enfrentado. Eu recebo muito pedido de oração, muito WhatsApp de longe. E eu tenho uma coisa só para dizer para vocês, que não está nos textos que eu li, está em Isaías. No ano da morte do rei Uzias, a tragédia estava acontecendo na nação. E Isaías completa: eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Não importa o que está acontecendo na história, o trono está ocupado pelo Senhor. Ele continua dominando a história. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é meu amigo, Ele é seu amigo.